Passamos imediatamente para o item 6, projeto de lei do Senado, número 324 de 2015, não terminativo. Institui obrigatoriedade para as novas construções residenciais, comerciais, industriais, público ou privado, a inclusão no projeto técnico da obra, item referente à captação de água da chuva e seu reuso não potável da outras providências. O autor do projeto é o senador Donizete Nogueira e o relator, o senador Gladson Cameli, que propõe um relatório pela aprovação com 2 emendas que apresenta. Com a palavra, o senador Gladson Cameli. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. Ante o exposto do voto pela aprovação do PLS número 324 de 2015, com as seguintes emendas. Desse o artigo 1º do projeto de lei do Senado número 324 de 2015, a seguinte redação. Artigo 1. As novas edificações comerciais e as residenciais com áreas construtivas superior a 300 metros quadrados ou instituídas sobre a forma de condomínio ou edifício serão projetadas e construídas com sistema de captação, aproveitando de águas pluviais e de resíduos para fins não consultivos. A emenda número da CDR substitui-se o artigo 2 do projeto de lei do Senado, número 324 de 2015, a palavra construídas por construídas. E aí, pelo um acordo que eu fiz com o senador Donizete, no lugar de 300, eu pedi para alterar para 200 metros quadrados. Em discussão, o relatório do senador Gladson Cameli com a proposta acordada com o autor do projeto de alteração de 300 metros quadrados para 200 metros quadrados. Em discussão. Se pudesse manter os 300 metros, acho que seria, digamos, melhor. Eu acho que é um início, porque 200 metros, digamos, já é uma residência bastante comum. E se onera, digamos, essa construção com mais todo esse aparato necessário para poder, digamos, fazer a captação e distribuição. Eu acho que seria prudente manter os 300 metros. Senador Gladys, senador presidente, Dário. Não há dúvida de que o projeto tem seu mérito, é importante, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo, onde os períodos de estiagem têm provocado uma apreensão muito grande, principalmente nas nossas grandes metrópoles. Eu acho que ele vem em boa hora. Entretanto, me parece assim também, eu quero fazer coro ao que o senador Dalírio se referiu, que talvez a gente pudesse ampliar esse tamanho, essa metragem quadrada, porque isso vai trazer um custo adicional às residências, enfim. Eu ainda acho que nós poderíamos começar um projeto dessa envergadura e dessa natureza, senador Donizete Nogueira, aos prédios públicos, sejam eles, no nosso caso, como nós representamos aqui o Senado Federal, não sei se, quanto à constitucionalidade, se nós poderíamos legislar sobre isso pelos estados e pelos municípios. Não sei se nós não estaríamos ferindo a questão federativa, cuja competência é dos municípios e dos estados para legislar sobre essa matéria. É só uma dúvida que eu coloco, evidentemente, achando que o projeto é meritório, é importante, é fundamental. Eu diria até que é vital para a sobrevivência das futuras gerações. E por isso eu quero parabenizar e cumprimentar o senador Donizete Nogueira pela iniciativa e também pela relatoria do senador Cameli. Entretanto, eu fico nessa dúvida que eu gostaria que, se fosse possível, que o autor do projeto ou o relator pudesse me esclarecer. Com a palavra o senador Donizete, autor do projeto. Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senadora, senador Dário Berger, no levantamento que nós fizemos em Goiânia e Brasília, os imóveis acima de 200 metros quadrados,
representa em torno residenciais, porque os públicos a gente já está considerando no projeto que eles seriam obrigados. Certo. Os residenciais particulares, cerca de 66%, 68% são imóveis até 200 metros quadrados. Aí existia uma disposição do senador Cameli de colocar 300 metros. Nós estávamos negociando para 200, porque senão o alcance seria muito pequeno. E o levantamento feito no mercado, um imóvel de 200 metros quadrados, que vai custar em torno de 189, 190 mil reais, num padrão médio, ele teria um custo para poder cumprir essa determinação de menos de 5 mil reais. O que não significa um encarecimento no projeto. Por isso, a nossa intenção dos 200 metros e até 200 metros ser opcional, para a gente, com esse opcional, trabalhar a ideia de construir a consciência da necessidade para os menores, e acima de 200 metros, a partir de 200 metros, a obrigatoriedade, uma vez que o imóvel, nesse padrão e nesse custo, não teria um ônus tão grande. Aliás, um ônus pequeno, de menos de 5 mil reais, pelos preços que nós levantamos no mercado do que existe para esse atendimento. Um segundo ponto é que, se colocarmos esse opcional de até 200 metros, nós estaremos estimulando as empresas a construir equipamentos com custo menores para poder atender esse público. Então, seria muito importante a gente trabalhar a partir da conscientização, teríamos, de certa forma, pelo interesse do mercado, um trabalho de conscientização nesse sentido, e, acima disso, não tem um ônus tão grande. Aliás, é um ônus pequeno para o benefício que traz para essa questão do aproveitamento em cidades tão impermeáveis como as nossas, em que a água desce, vai embora para os córregos, para os lagos, para o rio e depois para o mar, uma vez que não há uma capacidade de infiltração ou de percolação dessa água para reabastecer os mananciais. Aliás, os lençóis, o lençol freático e os aquíferos, nós estaríamos diminuindo a necessidade de extração de água do solo ou de construção de reservatório, uma vez que nós vamos estar aproveitando parte dessa água da chuva para a utilização daqueles serviços de lavar as residências, os carros, e de poder, inclusive, com essa água, aumentar o tamanho dos nossos jardins, porque a gente teria um custo menor para utilizar na irrigação. Então, eu queria ponderar que essa compreensão dos 200 metros não onera, e a construção da perspectiva do opcional até os 200 metros é um trabalho para a gente poder trabalhar a conscientização, inclusive pelo interesse empresarial, no sentido de produzir equipamentos mais baratos para que possa atender esse público e, sobretudo, a gente, no esforço de trabalhar para garantir uma melhor qualidade de vida no planeta, com o combate sistemático ao abuso do uso dessa água potável que é tão escassa e, mesmo assim, podendo manter aqueles serviços que são tão necessários para as famílias, que é manter a asepsia das suas residências, né, e o ajardinamento e o uso para outros fins, como lavar seus carros. Então, eu pediria que a gente pudesse trabalhar essa questão dos 200, uma vez que nós vimos que não é oneroso esse valor que pode, de acordo com os preços de mercado hoje, que nós levantamos. E aí eu peço aos senadores que a gente pudesse aprovar nesse sentido, que não estaríamos onerando e estaríamos dando um grande benefício para a sociedade brasileira e para a população mundial. Obrigado. Em discussão, a palavra à senadora Simone Tebet. Presidente
Senador Davi, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar o autor da proposição. É um projeto da mais alta importância, realmente no momento em que nós vivemos aí, de efeitos climáticos e principalmente, né, com essa crise hídrica que o Brasil atravessa. Acho que o projeto chegou em boa hora. Ele realmente visa, através do reuso dessa água da chuva e o aproveitamento dos recursos das águas pluviais, utilizar a água, que é o bem mais precioso da humanidade, de uma forma mais adequada. Eu faço apenas 2 considerações. A primeira é uma sugestão. Nós podemos aprovar, eu não tenho problema nenhum aprovar 200, 300 metros, como quiser o autor e com a anuência do relator. Mas só que, como não é terminativa nesta comissão, até para poder andar com o projeto, nós aprovaríamos, mas uma sugestão é que, quando for para a Comissão de Meio Ambiente, o autor possa sugerir, não uma audiência pública, eu acho até talvez desnecessário, mas que às vezes algum técnico possa esclarecer o quanto uma casa ou um bem de 200 metros quadrados consegue captar, de acordo com o tamanho do seu telhado, a média de água, para que efetivamente esse custo de R$5.000 realmente tenha algum retorno, inclusive para o meio ambiente. Às vezes um imóvel de 200 metros quadrados não tem um telhado suficiente para receber uma quantidade específica de litros d'água suficientes para usar na lavagem dos terrenos, do terreno, para aguar uma planta ou para utilizar realmente nessas questões que não exigem água potável. Essa é uma colocação, e de repente, a 200 metros mesmo, nós vamos conseguir captar muito dessa água de chuva, a média, levando em conta, claro, cada realidade do país, tem lugares que chove mais, outros menos. Isso eu acho que pode ser suprido essa dúvida, dirimida essa dúvida, em outra comissão nós não precisamos atrasar o projeto. Em relação a isso, eu acho que esse projeto já tinha que ter sido aprovado há mais tempo. A única dúvida que tem, eu peço desculpas ao autor por não ter visto o projeto antes, é que na emenda do senador Gladson, ou não sei de quem foi a emenda, mas enfim, na emenda aprovada, no artigo 1º, fala das novas edificações comerciais ou residenciais. E a ementa do projeto fala em novas construções residenciais, comerciais e industriais. Então, a pergunta é se também estaria extensivo a este projeto às construções industriais. E aqui fala também na ementa público ou privado, e se isso foi retirado posteriormente. Eu não tenho aqui todo o projeto, então ficou essa dúvida. Nós estamos aprovando que novas edificações com área superior a 200 metros no primeiro momento, de áreas residenciais, comerciais e industriais, e aí público e privado também, porque a ementa diz uma coisa e o artigo 1º diz outra. Não sei se os parágrafos elucidam essa minha dúvida. Senadora, é públicos e privados. Que a emenda ela diz respeito à parte privada. Os públicos fica obrigatório a ideia do projeto, que era tudo obrigatório, mas com a emenda do senador Gladson Cameli, nosso relator, distinguiu a parte privada como tendo um limite de tamanho. Os públicos serão todos obrigatórios, para dar um exemplo. Mas, senador Gladson, o projeto de lei original do senador Donizete, ele coloca o que foi colocado pelo senador Dário Berg aqui ainda há pouco, que poderíamos até começar a dar o exemplo dos móveis do Senado, ou da Câmara dos Deputados, ou dos prédios públicos, de maneira geral. E Vossa Excelência coloca na redação, no seu relatório, no seu voto, retira ali industriais, retira comerciais e retira o público ou o privado. Então, a senadora Simone, de certa forma, está certa, porque o que vai valer é o voto, o parecer de Vossa Excelência, que retirou todos esses outros que o senador Donizete teria previsto anteriormente no projeto original. E a outra preocupação também, com o senador Dalírio, também, no meu ponto de vista, eu gostaria que ficasse a questão dos 300 metros, porque se você for ver também, 200 metros quadrados é um imóvel muito pequeno. Então, apesar do senador Donizete colocar que o custo, feito um estudo, é de pouco mais de R$5.000 ou R$5.000, eu não vejo que será
R$5.000 para fazer uma rede de captação. Se fosse tão simples assim, já teria sido feito antes isso pelas próprias construtoras imobiliárias do ramo da construção. E quando a gente coloca aqui, olha, a palavra está escrito assim, institui a obrigatoriedade. A gente vai estar colocando a partir de agora, todos os imóveis terão que ter esse sistema que, lógico, na essência é uma proposta fundamental para os dias de hoje, como relatou a senadora Simone. Mas a minha sugestão era também que saíssemos dos 200 metros, ficássemos nos 300 metros e que a gente fosse ver essa redação, senador Gladys, porque vai retirar aqui indústrias e públicos também da emenda de Vossa Excelência. Presidente, senadores, senadora, talvez a gente possa fazer uma emenda de acordo aqui com o relator, que a gente mantém o artigo 1º original e faz um parágrafo único para dizer dessa parte do privado, né, que alcance todos da iniciativa privada com esse limite dos 300 metros, que eu trabalharei, seguindo a recomendação da senadora Simone Tebet, para trazer mais informações, né, mais dados, para a gente discutir na Comissão de Meio Ambiente o tamanho melhor. Aí a gente faria uma emenda de acordo aqui, colocando o parágrafo único no artigo original do projeto, estabelecendo essa questão da parte que são das residências, né, e dos comércios e da indústria até 300 metros. É só incluir. Presidente. Senhor presidente, é só incluir então, a emenda da forma como foi acordado aqui por todos os demais senadores. Em discussão, o relatório do senador Gladson Cameli, com as alterações propostas pelos senhores senadores e senhoras senadores no que diz respeito ao artigo 1º e a criação do parágrafo único discriminando, digamos assim, a questão do ente público e das indústrias. É isso? É isso. E com 300 metros? A gente separa a parte residencial da parte que é pública, que é obrigatória, né? E traz a parte comercial e industrial também para o que é da parte privada, também para o residencial nesse número de 300 metros, o limite acima de 300 metros. Eu entendo que assim eu acho que atendeu, senador Darío. Não tem dúvida que com relação aos 300 metros atenderia. Eu queria colocar, digamos, até em cima do que a senadora Simone falou, o ciclo de chuvas ele varia muito de região para região. E nós estamos estabelecendo uma obrigatoriedade para o Brasil. Não seria o caso de nós transferirmos isso, de que cada município, ele obrigatoriamente legisle sobre as suas questões. Numa região onde nós temos o privilégio de ter chuvas mais constantes, essa função ela seria cumprida, digamos, por inteiro. E em regiões onde chove pouco, com certeza nem o telhado de 300, nem de 400, nem de 500 metros, ele vai conseguir, digamos, atender a sua finalidade. Não sei se a gente acrescentaria essa discussão para poder, digamos, aprofundar e não criarmos um mecanismo que é pedagógico, é verdade, e por isso a gente parabeniza, digamos, o senador Donizete, que tomou essa iniciativa, né, de fazer com que a gente se preocupe com este bem, né, que é a garantia, digamos, da vida no planeta. Mas, no entanto, digamos, acho que a função de captar essa água, ela está muito dependente do ciclo das chuvas em cada uma das regiões do Brasil. Senador Dario Berber, nós poderíamos, neste caso, trabalhar para incluir essa sua observação na Comissão de Meio Ambiente. Hoje a gente tramitaria o projeto aqui do jeito que está sendo acordado, né? E na Comissão de Meio Ambiente a gente teria um bom levantamento sobre isso, um bom estudo, e aí a gente viria da oportunidade e necessidade de colocarmos instituir essa questão de observar as diferenças regionais.
Continue em discussão a matéria e fazendo uma ponderação que, se a matéria for aprovada nesta comissão, como colocou a senadora Simone, ela não tem ainda caráter terminativo. Ela terá na Comissão de Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle do Meio Ambiente em caráter terminativo. Portanto, continua ainda em discussão. Submetemos à votação da matéria com as alterações propostas e que serão encaminhados pelo relator com os acordos encaminhados neste plenário. Não havendo mais quem queira discutir, submetemos à votação. Em votação, o relatório com as emendas apresentadas em plenário, que foram reformuladas em plenário. Senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado com as emendas de plenário.